Dando continuidade à exposição do Evangelho de João, nós vamos hoje tratar sobre apenas um verso do texto que nós começamos a expor domingo passado, que é do capítulo 1, verso 1 ao 18. Nós vamos nos deter especificamente no versículo João capítulo 1, verso 4, diz assim a palavra de Deus: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Ó Deus, mais uma vez nós nos aproximamos da Tua santíssima presença, pedindo ao Senhor que ilumine o nosso pensamento e a nossa mente, para podermos contemplar, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra, sabendo, ó Deus, que só em Ti nós encontramos a vida, porque Tu és a vida, e a vida é a luz que vence as trevas. E por isso clamamos ao Senhor: desvenda os nossos olhos, ilumina e torna a Tua glória conhecida na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura Sagrada, irmãos, o Evangelho de João especificamente, ele trabalha com alguns temas que são extremamente importantes para a vida da igreja. Principalmente esse contraste que existe no Evangelho de João, não é? Entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre luz e trevas. E esses termos, essas expressões, essa linguagem do Evangelho de João nos ajuda a entender diretamente o papel da revelação de Deus em Cristo Jesus, que dissipa toda sombra, toda dúvida. E não há como você imaginar, conhecer ou compreender a glória do Evangelho se não for por meio da face de Jesus Cristo. Porque Ele, certamente nele e nele, nós encontramos todo o entendimento da verdade do Evangelho. O texto começa dizendo aquilo que parece tão óbvio, mas não é para nós. Deus é luz. Porque nós aprendemos que Jesus é Deus, nós aprendemos que Ele se fez carne, mas nesse processo de revelação, nós aprendemos que Ele é luz. O verso 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. O que é que a Escritura declara diretamente quando ela diz que Cristo é a luz dos homens? A Escritura, João descreve de maneira tão clara que Jesus Cristo é aquele que revela o Pai. Ora, revelar é tornar conhecido. Jesus Cristo, ele é Deus e estava com Deus. Ninguém pode conhecer a Deus senão aquele que é o próprio Deus e que estava com Deus. O estar com Deus aponta para o caráter de que eles são pessoas distintas. O fato de dizer que ele é Deus aponta para o caráter que ele é da mesma natureza dele. Isto é, ele é Deus, mas ao mesmo tempo é uma pessoa distinta do Pai. Mas isso aponta também para o fato de que ninguém pode conhecer se não for revelado a ele, se não for demonstrado a ele. E somente aquele que estava no seio do Pai é que pode tornar conhecido aquilo que nós não podíamos conhecer. E essa certamente talvez seja a grande complexidade da religião. E o grande ponto e a grande chave de todas as coisas.
Conhecer a Deus só é possível se for por meio da face de Jesus Cristo. No verso 18 do capítulo 1 de João, um texto que nós já trabalhamos um pouco domingo passado, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Veja, ele retoma esse mesmo princípio. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba, aí ele coloca: ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio, o Deus unigênito, isto é, Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele chama, ele é Deus. Ele é Deus, mas não é exatamente a mesma pessoa do Pai. Ele é uma pessoa distinta dele. E aí ele coloca, que está no seio do Pai. Foi quem o revelou. É ele quem traz o conhecimento de Deus. Ninguém, então, pode imaginar conhecer a Deus de outra fonte, de outro princípio, porque não poderá conhecer se não for por meio dele, de Jesus Cristo. A luz é uma imagem universal para a iluminação da mente, conhecida por todos, através da qual nós temos entendimento. Mas antes de Cristo vir ao mundo, irmãos, havia trevas. Interessante que essa imagem ela é muito própria da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Aí você percebe que logo em seguida vem a expressão, e disse Deus, haja luz. Então, por meio da palavra foi criado o mundo. Quando esse mundo foi criado? Quando havia trevas. E então Deus chama à existência aquilo que não existia. Agora, ele que é a luz do mundo, diz o texto sagrado, não é? Esse Jesus que é a vida, e a vida é a luz do mundo. Ele é aquele por quem nós podemos conhecer a glória da verdade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a declaração de que havia trevas antes da chegada dele. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhecia Deus e o mundo não conhece a Deus. Não há como saber. Os homens, eles não têm conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que é que isso produz diretamente, não é? Nesse fato aqui, olhando para o texto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa é uma imagem apropriada. Tanto o Antigo e o Novo Testamento fala exatamente dessa figura, de que Deus é a luz, ilumina o entendimento. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, depois voltamos para João, em dois textos do livro dos Salmos, por favor. Salmo de número 27, versículo 1 especificamente. Diz o texto, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Perceba a associação. Ele é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? No mesmo livro dos Salmos, agora no Salmo de número 36, verso 9, veja o salmista declarando a mesma verdade. 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Interessante que ainda no outro salmo específico da Escritura Sagrada, no Salmo 104, no verso 1 e 2, por favor, Salmo 104, verso 1 e 2 diz assim, bendizo a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Veja a expressão, coberto de luz como de um manto. Deus é luz e nele não existe trevas. Nós não podemos conhecer se não for por meio dele. Não há possibilidade do conhecimento. O homem anda em trevas, o entendimento do homem só é trevas. Sem Cristo não há conhecimento. É isso que o mesmo evangelista, na carta
Na primeira carta de João, no capítulo 1:5, ele vai declarar diretamente: Deus é luz e nele não há treva alguma. Ora, Deus é luz e nós reconhecemos essa verdade diretamente pelo fato de sabermos que, se temos conhecimento redentivo de Deus, nós o temos porque ele se revelou na face de Jesus Cristo. Interessante. Nenhum termo poderia ser mais apropriado para falar de Jesus Cristo do que dizer que ele é a luz. Como está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nenhum termo é mais apropriado para dizer Jesus Cristo é a luz dos homens, porque ninguém pode conhecer a Deus ou compreender a Deus se não for por meio dele. Ele ilumina o nosso entendimento, ele abre o conceito do homem, ele traz entendimento àqueles que não têm capacidade de entender o próprio Deus. Interessante, se você pensar, e essa é uma característica interessante, a luz, ela existe independentemente daquilo que a faz iluminar. Antes de Deus criar o sol e a lua, ele diz: haja luz. A luz na terra, ela é um meio pelo qual nós podemos ver os objetos e compreender. Sem Cristo, nós não podemos ver a Deus e compreender a Deus. E não podemos compreender a própria realidade da vida. Andar nas trevas significa ter conceitos e ideias próprias. Andar na luz significa ter conceitos e ideias reveladas por Deus. Andar nas trevas não significa que você não tenha o seu conceito ou suas ideias. Significa apenas que você tem suas ideias erradas, que são descritas como trevas. E trevas significa que você não tem entendimento, porque não há luz para conhecer. Todo o conhecimento que você tem de Deus é um conhecimento sombrio de andar nas trevas, sem saber exatamente a verdade. Tateando, caminhando como um cego ao meio-dia. Dessa forma, o texto descreve um outro princípio importante no verso seguinte de João, capítulo 5, João 1:5, quando ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que aí você tem um confronto, luz e trevas. Essa imagem também ensina que pela vinda do Senhor ao mundo, não é? Jesus expôs as obras das trevas. Ele mostra exatamente como funciona as obras das trevas, porque ele brilha nas trevas. E as trevas, não é, tentam encobrir a luz, mas elas não conseguem resistir. Não há como você fugir disso. A luz que revela Deus ao mundo não fez as trevas, entenda. Não é a luz que cria as trevas. A luz revela as trevas. A luz desmascara a escuridão. Até que você consiga entender isso, você vai pensar que conhece, porque conhece apenas aquilo que a sua mente consegue captar. É como alguém que não consegue enxergar porque tem problema de vista, mas não entende que tem problema de vista porque ainda não viu alguma coisa. Entende? Diferente de você que chegou a uma certa idade, já viu tanta coisa e agora tem problema de vista sério, você percebe que aquilo que você está vendo já não é mais a mesma coisa que você via antes. Você precisa de ajuda. Mas quando você tem uma criança, eu lembro muito bem do que aconteceu com Davi, quando meu filho do meio, quando nós levamos ele ao oculista, tá? E percebendo a dificuldade dele, olhando para a televisão de perto, nós levamos ele ao oculista. Quando o óculos chegou, que ele colocou o óculos,
foi uma surpresa para todo mundo. Ele passava minutos assim parado dizendo: eu não tinha visto aquilo ainda, olha como é aquilo. Eu pensava que era daquele outro jeito. Porque ele não havia ainda tido a ideia do que era a realidade. Até que a luz chegue, nós vivemos no engano, acreditando que aquilo que estamos enxergando é a verdade. Acreditando que aquilo que estamos vendo é a verdade. Acreditando que o modo de salvar a nós mesmos é o modo verdadeiro. Acreditando que a nossa justiça é suficiente. Acreditando até que chega a luz e vence as trevas. De maneira clara e contundente, a luz vai destruir completamente as trevas. A luz e as trevas, elas não são unidas em si, como elas são unidas em nós. Por isso as nossas opiniões, elas são duvidosas, elas não são... Você fala com firmeza alguns pontos, mas não é tão certo assim, porque elas se misturam em nós. A vinda de Jesus ao mundo expôs as trevas do mundo. Nos lembra muito bem quando o apóstolo Paulo pregando na igreja na Ásia, e aí chega um dado momento da sua pregação, que o evangelho já vinha causando transformações na região da Ásia. Então, os homens que faziam imagens e ídolos começaram a ficar preocupados, dizendo: ora, Paulo vem anunciando aí uma mensagem que vai destruir a nossa sociedade e a economia e a nossa religião. Ele diz que os deuses que são feitos por mãos humanas não são deuses. Se isso for verdade, vai acabar todo o nosso trabalho e a nossa deusa vai ser completamente difamada. O que vem o evangelho trazendo, ele vem desmascarando a mentira, ele vem abrindo os olhos dos homens, eles estão se curvando diante de ídolos, eles estão adorando ídolos, eles estão servindo a falsos deuses, e a luz vai penetrando e eles vão percebendo exatamente a miséria que eles vivem. E o estado da alma que eles vivem. Quanto mais nós vivemos nas trevas desse mundo, nós somos capazes de comparar o mérito de um e do outro, dizendo assim: fulano, ele merece isso. Aí você diz para o outro: não, fulano é melhor do que o outro é mais justo do que você. Isso é uma prova de que nós vivemos ainda aí, e baseado nisso, as pessoas se apegam na salvação, até que chega a luz, então é revelado a glória do Filho de Deus, que é eterno, e que se torna homem, nunca cometeu pecado, e a justiça dele brilha diante de nós, então a nossa justiça se apaga diante da justiça dele. Até que chegue a luz, nós ficamos nesse jogo, pensando: eu acho que eu sou mais justo do que fulano, e eu sou digno de receber a salvação, porque tenho andado de forma correta. Quando chega a luz do evangelho, as trevas são expostas. E lá você vê: eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. Estou perdido. Eu estou afundado na iniquidade. Mas quando isso não chega, você fica se justificando, se explicando e se apegando às misérias das suas aparentes obras. O Evangelho destrói completamente isso. Nós somos capazes de ver a diferença entre um justo e o injusto. Nós somos capazes de ver a diferença daquilo que é certo e errado. Agora, porque a luz chegou. Mas que coisa interessante.
Qual é a reação quando o homem que vive na justiça pessoal, que vive na iniquidade e se apega a algumas coisas para acreditar que é salvo, qual a reação quando chega a luz? É a mesma reação quando você está dormindo e 5 da manhã ou 4 da manhã, no melhor do seu sono, um filho entra no quarto e liga a luz. Você fica irado com aquela luz nos seus olhos. É assim o pecador, quando a luz se revela, o que há no coração dele é ódio, porque foi exposto o estado da sua alma. João, no capítulo 3, por favor, veja se não é exatamente isso que a Escritura nos ensina. João capítulo 3, verso 16 em diante, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Simplesmente assim. Quem vive nas trevas não gosta de se aproximar da luz, porque a luz vai mostrar exatamente quais são as suas obras. Porque agora você vai ver quem é Deus. E você vai ver quem é você. O que vai acontecer com você quando a luz brilhar, a luz do Evangelho. O que vai acontecer com você foi o que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Quando ele viu a glória do Senhor. Ai de mim, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Na reação é que você começa a ver o estado da sua alma e como você precisa da misericórdia de Deus. Interessante, você pode odiar Cristo, quanto as pessoas no mundo têm feito, você vai ver isso no mundo. Você pode até tentar se livrar da essência da sua vida. Você pode até pensar se livrar da maneira de salvar a si mesmo. Mas você não vai conseguir se não for pela iluminação do Evangelho em Cristo Jesus. Se a luz do Evangelho não iluminar o seu entendimento, não haverá entendimento. Não haverá possibilidade de salvação. Algumas traduções, elas colocam o verso 5 da seguinte forma, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas, né, não prevaleceram contra ela. É como se fosse um conflito. O que ela está dizendo é, alguns vão dizer, as trevas, não é? As trevas elas não conseguem capturar ou deter a luz. Uma vez que ela chega, ela não tem poder de sustentar ou impedir que a própria escuridão seja dissipada. O que ele está dizendo é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho que ilumina a mente do pecador. As trevas, diz o texto, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqueles que o Senhor veio salvar, nós temos a informação, a luz, ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa pelo fato único e inequívoco de que ela não pode prevalecer contra a luz do Evangelho. Aqueles a quem o Senhor veio salvar, esses certamente terão as suas trevas dissipadas. Não há possibilidade do indivíduo
compreender a glória do Evangelho se não for dessa forma. Acompanhe comigo, por favor, ainda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia comigo, mais uma vez, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. No verso 4 até o verso 6, especificamente. Quatro ao 6, diz assim a Escritura Sagrada: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O verso 3 diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ora, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na pessoa, na face de Jesus Cristo. João diz: Jesus é a vida, e a vida é a luz dos homens. E onde a luz se revela, as trevas são dissipadas. Entenda que a luz agora é a proclamação do Evangelho. O Evangelho sendo anunciado, e aí a obra de Cristo sendo manifestada aos homens, certamente então haverá salvação. Quando Jesus estava exatamente pregando e anunciando, ele dizia exatamente aos homens: não temam. Não temam. Porque nas palavras do Senhor, eu sou a luz do mundo. Interessante, você percebe isso num texto que nós lemos. A gente pode pegar dois textos básicos, você vai entender exatamente isso lá. 1 João no capítulo 2, depois em Mateus 5, mas 1 João capítulo 2, acompanhe o que o texto diz especificamente. Na primeira carta de João, o mesmo autor do Evangelho, usando o mesmo princípio, ele diz assim, 1 João capítulo 2, versos 7 a 11, ele diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aqui você vai entender, porque a Bíblia vai declarar na sequência que nós somos a luz do mundo. Veja, lá em Mateus, no capítulo 5, nós lemos pouco tempo na leitura devocional, no Sermão do Monte, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Mas a luz não é natural nossa, ela procede de Deus, em Cristo Jesus. O que brilha em nós é Cristo, não é a nossa obra, não é a nossa justiça, não é a nossa vida em si, mas a glória do Evangelho. Preste bem atenção nisso. É tão claro isso que ele diz: ora, se Cristo é a luz e iluminou o teu entendimento, você vive como quem anda na luz. Ele é a luz. E a luz que há em você é derivada dele. Agora, o que mostra que você venceu, que as trevas foram vencidas pela luz, é que você anda na luz.
não nas trevas. E aí, veja que João, ele vai usar uma expressão, texto que nós acabamos de ler, ele usa uma expressão que é muito importante. Volte comigo para o versículo 8. Ele diz: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Perceba, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Jesus está dizendo: os cristãos são a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Quem? Aqueles que ele iluminou o entendimento para crer no Evangelho. E nós refletimos ele. Exatamente quando o Evangelho de Cristo iluminou o nosso entendimento e percebemos a glória do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, nós então entendemos um dos pontos fundamentais da caminhada cristã. A luz que é Cristo, ela ilumina a nossa vida. Veja, a luz não é um sentido místico. Dizer, eu vejo luz naquele indivíduo, a áurea dele, eu vejo que ele tem uma postura diferente, não é? A maneira dele. Isso, muita gente gosta desse tipo de coisa. O que João está dizendo é: você diz que anda na luz e odeia seu irmão, você está nas trevas. Você está nas trevas. E não sabe para onde você está indo. Se a vitória do Evangelho foi manifestada a nós em Cristo, a luz de Deus, ela é manifestada na nossa alma, dissipando as trevas de dentro da nossa vida, e trouxe vida e ordem para nós. Se Jesus é a luz da nossa vida, ele também vai dispersar as trevas e colocar a sua vida em ordem. Como pode você dizer que anda na luz e a sua vida não foi colocada em ordem? Se a sua conduta é como quem anda nas trevas, qual exatamente a manifestação da luz que há em você? E as pessoas vão saber o que é a luz por meio da sua vida. Porque vós sois a luz do mundo. Eles vão saber quem é Cristo por meio de você. E quem é Cristo para eles, segundo o que eles veem em você? Quem é exatamente Cristo para eles, segundo o que eles percebem em cada um de nós? O Senhor Jesus Cristo, ele efetivou em nós a grande maravilha da mudança da salvação. E nós devemos fugir da hipocrisia, para que não, enganando-nos a nós mesmos, sejamos rapidamente destruídos por toda a eternidade. Você está vendo o seu coração? Você está vendo a realidade da tua alma? Você tem consciência de que você é um homem impuro? Quando Pedro, vendo Jesus lá em Lucas 5:8, disse: afasta de mim, Senhor, eu sou um homem pecador.
Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: eu sou o pior de todos os pecadores. Eu sou o pior de todos os pecadores. Qual é exatamente a visão que você tem de você mesmo? Você tem corrido para a luz ou gosta da escuridão? Os seus atos estão num quarto escondido, no escuro, sem luz, sozinho, sem ninguém ver. É lá que você gosta de estar. É lá que a sua vida na iniquidade se resume. Você ama a escuridão. Você ama as trevas. Para que ninguém veja o que se passa na tua vida. Não existe possibilidade de você estar vivendo dessa forma continuamente, todo o tempo, sem arrependimento, sem entender que precisa voltar e abandonar e vencer as trevas. Não existe possibilidade de você falar: eu conheço a luz de Deus. Porque certamente você está sendo guiado para a destruição. Guiado para a destruição. Às vezes, não poucas vezes, quando eu dirigia muito nessa região para Moreno pela BR e pegava chuvas torrenciais muito nessa região. E um dia eu vinha com Eudália, ela estava grávida de Paulinho, e a chuva muito forte, muito forte, muito forte. E eu não enxergava muita coisa na minha frente. Então eu me guiava pelas linhas da BR. Havia ali, eu me guiava por aquilo, a luz não me ajudava a enxergar. E se eu parasse, o carro batia em mim. Então eu mantinha uma velocidade mínima naquela BR e me guiando completamente por aquilo que eu via à margem, para não sair da estrada. E a luz é isso na nossa vida, ela nos guia nas trevas, ela nos guia no meio, nas lutas mais difíceis, nas nossas maiores turbulências de alma, nos dias mais chuvosos, nas noites mais escuras da alma. Você tem a luz e você se guia por ela. Você sabe que se eu for por esse caminho, eu não vou sair da estrada. Eu sou guiado por ela. Nas angústias mais profundas, nas noites mais terríveis da nossa vida, nós ouvimos: eu sou a luz do mundo. E a luz vence as trevas. E ela dissipa as nossas trevas. Nunca ninguém viveu maior angústia do que o nosso Deus, que se tornou homem verdadeiramente. Quando ali no Getsêmani, diz o texto de Lucas, angústias do inferno se apoderaram dele. E nós podemos dizer: Jesus é a minha vida. E a minha vida é a luz do mundo. E a luz do mundo vence as minhas trevas e revela que eu não posso ser salvo por mim mesmo, que a minha justiça é nada diante da justiça dele, que eu careço da obra dele,
que eu começo a entender a gloriosa manifestação do Deus eterno que se torna homem, revelando o Pai. Qualquer justiça minha se apaga, qualquer glória pessoal sucumbe, qualquer poder humano perde o seu valor. E a grande maravilha de dizer, e essa luz ilumina o crente e sabe por onde ele deve andar. Eu sei que eu não posso me afastar. Eu preciso fazer o que Deus ordena. A luz que habita em mim procede de Cristo que habita em mim, pelo Espírito Santo. E aí, diante desses princípios, irmãos, a verdade do Senhor fica clara. Jesus Cristo é a sua luz. E Ele guia você no meio das trevas. E Ele te guiará seguro, em liberdade, até o fim. Mas eu preciso dizer isso a você, irmão, nessa noite. Você tem vivido nas trevas. O seu povo não é o povo de Deus. A luz que te ilumina não é a luz do Evangelho de Cristo. Os teus padrões são mundanos. Você precisa conhecer a luz que vem do Evangelho. Urgentemente. Você está sendo como aquele texto de João na primeira carta. Você está sendo guiado na escuridão. Você não sabe nem para onde você está indo. Você sabe apenas que você está sendo destruído. Eu rogo a Deus na sua misericórdia nessa noite, no seu poder nessa noite, assim como Ele fez no dia da criação, quando o Espírito pairava sobre a face do abismo, quando havia trevas, e Ele disse, haja luz, e houve luz. Que Ele resplandeça na face de Cristo, diante do teu coração, a fim de você compreender hoje a miséria da sua alma, o estado da sua alma e a necessidade urgente que você tem de Cristo. E abandone o seu pecado. E seja salvo. Para nós, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, nós temos o conforto, a exortação e o conforto. Nós devemos sempre, quando começarmos a andar como os que andam nas trevas, nós devemos voltar para o caminho daqueles que refletem a luz do Evangelho. Mas ainda, o conforto no dia da nossa tribulação. A luz que ilumina a nossa alma e dissipa as nossas trevas. Quando nós meditamos na glória do Evangelho diante das nossas tribulações, quando nós meditamos na glória do Evangelho diante dos nossos sofrimentos e das trevas desse mundo, podemos usar a linguagem de Thomas Boston, que dizia, é como se você perguntasse, para que serve uma vela apagada no meio da sala, se já raiou o sol na tua janela? De que serve
para o que serve, o que é a perda, o que é a dor, o que é o sofrimento nessa vida. Se a luz do Evangelho, se a glória do Senhor em Cristo foi revelada a você. Porque quando isso acontece, você vai entender. Ora, você pensa, a esposa olha para si e diz, eu fui abandonada pelo meu marido. A glória do Evangelho ilumina e diz, eu sou o teu marido e eu cuido de ti. O filho que foi rejeitado pelo pai e pela mãe, o Senhor diz, eu jamais te rejeitarei. Se me falta o que vestir, o Senhor nos deu a sua justiça e a vestimenta gloriosa, e Ele diz que cuidaria de nós até o fim. O que lhe falta? Se a glória do Evangelho já se manifestou na face de Cristo. O que falta para você? João diz, a luz prevaleceu contra as trevas. E as trevas não podem prevalecer contra a luz. Bendito seja o nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, Senhor de toda glória e misericórdia, ilumina a nossa alma, na nossa vida, a glória do Evangelho de Cristo nessa noite. Para que sejam dissipadas trevas, Senhor, as malditas trevas. Possamos viver em santidade diante de Ti, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. E aqueles que estão vivendo na escuridão do pecado, que vejam hoje a glória do Evangelho na face de Cristo. Encontrem no Senhor a glória da salvação e repousem plenamente em Ti. E sejam salvos hoje para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.